A origem e autoria do quarto evangelho. Olá pessoal, este é o canal Libertário Cristão. Neste vídeo, investigaremos quem foi o autor do quarto evangelho, popularmente chamado de Evangelho de João, e tradicionalmente atribuído ao apóstolo João. Será que João foi mesmo o autor do quarto evangelho? Alguns estudiosos confirmam a autoria de João, baseados nos escritos dos primeiros doutores da Igreja Católica e na tradição. Mas quem confirma que estes escritos são verdadeiros? Quem garante que os doutores da Igreja Católica não estavam puxando a sardinha para o seu lado? Quem garante que a Igreja Católica deteve a autoridade suprema sobre o cristianismo desde o começo? Os marcionitas contestam isso. Afinal, havia mais de uma escola de pensamento cristão nos primeiros séculos da era cristã, entre elas a escola marcionita. Segundo eles, a supremacia católica só foi de fato estabelecida após o Concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo, convocado pelo imperador romano Constantino. Nos 3 séculos anteriores, houve grande disputa entre os cristãos gnósticos e os católicos, sendo que os marcionitas são situados do lado dos gnósticos ou mesmo predecessores deles. De minha parte, creio que os cristãos gnósticos, que na época não eram chamados assim ainda, eram em maior número no primeiro século da era cristã, até a metade do segundo século. Daí em diante, começaram os inflamados ataques dos doutores católicos contra os docetas, os marcionitas e os gnósticos. Quanto à autoria do quarto evangelho, atribuí-la ao apóstolo João pode representar um grande problema, devido a 2 fatores principais. 1. O apóstolo João se desviou da fé cristã e pregou a circuncisão, a qual Cristo já havia abolido. É por isso que o apóstolo Paulo o censurou, e também a Pedro e Tiago, em sua epístola aos Gálatas. 2. O apóstolo João, segundo a Wikipédia, teria morrido no ano 100, o que significa que o quarto evangelho deveria ter sido escrito antes dessa data. Mas existem problemas com esta proposição, como demonstrarei a seguir. Vou utilizar como base a parte 2 da obra de Joseph Turmel, intitulada Le Quatrième Évangile. Nela, o autor trata sobre a origem do quarto evangelho. Ele aponta para o problema de se atribuir o quarto evangelho a João, como se segue. Pois enquanto se atribuiu o quarto evangelho a João, discípulo imediato de Jesus, colocou-se a composição deste livro no limite extremo do primeiro século. Atribuía-se então um valor histórico às narrações do quarto evangelho. Quando essa ilusão caiu, quando o caráter ficcional do livro atribuído ao apóstolo João foi estabelecido, um problema inteiramente novo se colocou diante dos críticos. Fecha aspas. Aqui ele nos deu 2 pistas. 1. Que o quarto evangelho, na verdade, poderia ter sido escrito após o primeiro século. E 2. Que a narrativa contida nele não é histórica, mas sim ficcional. Isso significa que os acontecimentos descritos nele não foram narrados por um discípulo que conviveu com Jesus, mas sim alguém que, décadas após a passagem de Jesus pela terra, haveria escrito o quarto evangelho sob inspiração divina e apresentando acontecimentos ficcionais. Turmel considera que, para se descobrir a autoria do quarto evangelho, é necessário analisar o conteúdo do texto
e perceber a influência doutrinária que o autor recebera. Ele escreve: para sua busca basta concentrar-se na escola do Cristo joanino, isto é, o Cristo apresentado no Evangelho de João, e recolher os seus oráculos. O que há entre mim e você, mulher? Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Vocês nunca ouviram sua voz, vocês nunca viram sua forma. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. O mundo está nas mãos do maligno. Vocês têm por pai o diabo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem ouve a minha palavra passou da morte para a vida. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Diante desses textos e outros ainda, crentes e críticos fecham os olhos por não compreendê-los, mas é impossível para eles considerar a superfície sem ver a fonte. O autor do quarto evangelho construiu seu edifício com algumas pedras retiradas do pátio de Marcião. Fecha aspas. As falas do Cristo joanino apresentadas por Turmel se conectam à doutrina de Marcião. Marcião dizia que Cristo não havia nascido de Maria. Marcião dizia que Jeová, o Deus dos judeus, não era o pai de Jesus. Marcião rejeitava o Antigo Testamento, a lei de Moisés e os profetas judeus. Marcião considerava que o mundo, por ser criação de Jeová, era maligno. Marcião acreditava na ressurreição espiritual, que era alcançada através do conhecimento do Deus verdadeiro. Marcião era um doceta, isto é, acreditava que Cristo se revestiu de aparência física e que, na verdade, ele é um ser espiritual. Se analisarmos as falas do Cristo joanino e compará-las com a doutrina de Marcião, vamos perceber várias semelhanças e conexões. É por isso que Turmel escreve: é impossível para os crentes e críticos considerar a superfície sem ver a fonte. Fecha aspas. Isto é impossível descobrir a autoria do quarto evangelho sem considerar qual foi a fonte da qual o autor bebeu antes de escrevê-lo. E esta fonte, possivelmente, foi a doutrina de Marcião. O autor do quarto evangelho teria sofrido a influência da escola marcionita, ou mesmo ter feito parte dela. A seguir, Turmel apresenta um argumento histórico para comprovar a sua tese. Abre aspas. O livro que se chama de Evangelho de São João é, considerado em sua primeira edição, um produto marcionita. Não viu a luz do dia até depois do primeiro terço do segundo século. Esta data ilumina o texto de João 5,43, no qual o Cristo joanino, depois de ter repreendido os judeus por não o receberem, aquele que veio em nome de seu Pai, acrescentou: se outro vier em seu próprio nome, vós o recebereis. Os apologistas e os críticos que persistem em permanecer nas proximidades do ano 100 confessam aqui honestamente seu constrangimento e confessam sua incapacidade de identificar o outro a quem os judeus darão boas-vindas. Eis o sentido dos oráculos. Vocês se recusam a me receber, eu que vim em nome de meu Pai. Mas em 103 anos vocês receberão o impostor Bar-Cobá, que reivindicará ele mesmo uma missão celestial. O Cristo joanino descreve o que ocorreu no ano 132, quando os judeus, liderados por Bar-Cobá, se revoltaram contra Roma. Fecha aspas. Segundo Turmel, o Cristo joanino estava falando acerca de Bar-Cobá
e daquela que ficou conhecida como a Revolta de Bar Coba, ocorrida no ano 132 depois de Cristo, quando os judeus, liderados por ele, se revoltaram contra o Império Romano, que na época dominava Jerusalém. O autor do quarto evangelho, portanto, haveria o escrito na mesma época da insurreição judaica e teria utilizado o Cristo joanino para relatar um fato que aconteceu em seu próprio tempo. Ele conhecia a revolta de Bar Coba porque viveu naquela época. Turmel escreve: a primeira redação do quarto evangelho foi escrita por volta de 135. A alusão a Bar Coba é melhor compreendida 2 ou 3 anos após a revolta de 132, em vez de 8 ou 10 anos depois. O autor, discípulo de Marcião, havia permanecido em Jerusalém e na Palestina antes da guerra de 132. O novo evangelho estava destinado a expor, colocando na boca de Jesus a boa doutrina, a doutrina de Marcião. Por volta do ano 140, o quarto evangelho, ou para ser exato, a forma em que existia então, recebeu autoridade em algumas das principais comunidades do Oriente. 10 anos depois, Marcião e seus discípulos foram desprezados, mas a árvore que eles plantaram no jardim de Cristo teve tempo de ali aprofundar suas raízes. Permaneceu. O quarto evangelho alimentou a fé e a piedade dos fiéis que, eles próprios, não conseguiram compreendê-lo. Continuou exercendo sua missão. Já não pertencia ao seu autor que, aliás, o lançara sob o véu do anonimato. A igreja, a grande igreja, a do Oriente, tomou posse dele com o mesmo fato de tê-lo introduzido em suas assembleias litúrgicas. Ela guardou seu tesouro, reservando-se o direito exclusivo de enriquecê-lo. Fecha aspas. Sabemos que Marcião foi um líder religioso, influente e que teve muitos discípulos. É provável que, dentre eles, esteja o autor do quarto evangelho. Na época proposta por Turmel, que o quarto evangelho foi escrito e introduzido nas comunidades cristãs do Oriente, a doutrina de Marcião era bastante popular e ele era considerado um líder influente entre os cristãos. Vejamos rapidamente alguns dados históricos sobre Marcião. Ele nasceu em 85 d.C., em Sinop, norte da Turquia, e morreu em 160 d.C., em Anatólia, Ásia Menor. Segundo a Wikipédia, Rodo e Tertuliano, jovens na velhice de Marcião, o descreveram como um marinheiro e um comandante de navio, respectivamente. Fecha aspas. Segundo o site New World Encyclopedia, Marcião viajou para Roma por volta de 140, logo após a revolta de Bar Coba. Fecha aspas. Sobre o marcionismo, isto é, a doutrina de Marcião, a Wikipédia informa, propagou-se na Ásia Menor e na antiga Roma, em comunidades que se multiplicaram e constituíram uma vasta rede na bacia do Mediterrâneo. Fecha aspas. Marcião propagou a sua doutrina na Anatólia, Ásia Menor, de onde era originário, antes de ir a Roma por volta do ano 40. Possivelmente foi em alguma comunidade marcionita da Ásia Menor, talvez em Éfeso, que foi escrito o quarto evangelho, juntamente com a primeira epístola de João. Turmel escreve: o quarto evangelho viu seu dia na Ásia. Durante esse tempo, Marcião não havia retornado a Roma. Fecha aspas. Concluo, portanto, que o quarto evangelho foi escrito por algum discípulo marcionita ou pelo próprio Marcião. Vejamos algumas passagens da primeira epístola de João
que revelam o pensamento de quem a escreveu. Em 1 João 2,19 está escrito: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Fecha aspas. Aqui se revela uma divisão na igreja primitiva, e sabemos que na época de Marcião havia grande disputa entre os cristãos docetas, entre os quais se contava os marcionitas, e os cristãos católicos. Se os docetas são anteriores aos católicos, então aqueles que saíram de nós seriam aqueles que abandonaram a fé docética para fundar a sua própria igreja, a católica. Em 1 João 5,20 está escrito: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fecha aspas. Esta passagem revela a influência marcionita do autor, porque a ideia de que Jesus Cristo revelou o Deus verdadeiro é essencialmente marcionita. Em João 8, 31 ao 38, está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Fecha aspas. Esta é outra passagem que revela a influência marcionita por trás do autor, porque 1. Jesus fala, nas entrelinhas, que os judeus não conheciam a verdade, o que significa que adoravam um falso Deus. 2. Jesus compara, nas entrelinhas, a descendência de Abraão com pecadores e servos do pecado. 3. Jesus fala que só o Filho pode libertá-los, o que significa que são escravos devido à sua aliança com Jeová. 4. Jesus fala que sua palavra não entra nos judeus, do que podemos interpretar que eles não aceitaram Jesus devido à sua aliança com Jeová. 5. Jesus fala das coisas que viu junto de seu Pai, que são diferentes daquelas que os judeus viram o seu Pai fazer, o que significa que o Pai de Jesus não é o mesmo que o Pai dos judeus. Aqui vemos claramente a oposição entre a antiga e a nova aliança, entre o pacto feito com Jeová e o conhecimento verdadeiro e libertador revelado por Cristo. São os mesmos ensinamentos encontrados na doutrina de Marcião. Este foi o nosso estudo sobre a origem e a autoria do quarto evangelho. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!